Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo do artigo O Modelo do Sistema de Esquemas de Ações e Operações sobre Símbolos e Signos, hoje nós vamos falar do processo de auto-organização e adaptação discutido anteriormente, aplicado ao sistema de esquemas. Isso vai nos permitir, então, explicar essa constituição do sistema de esquemas e, consequentemente, seus estágios, a partir desse mecanismo, entre aspas, né? Nós vimos que muitos dizem a teoria dos estágios de Piaget, mas que, de um ponto de vista estrito da teoria do conhecimento, da filosofia da ciência, os estágios não são exatamente a teoria, eles são dados experimentais. Você pode observá-los, né, experimentalmente, como a gente viu no vídeo anterior sobre os comportamentos dos bebês e das crianças, né? A teoria é propriamente o que vai explicar o surgimento desses estágios e é isso que nós vamos tratar hoje aqui, né, de uma parte da teoria que permite explicar o surgimento de alguns estágios, né? De uma forma geral, nós vimos que a nossa hipótese era da existência de um sujeito-organismo, de um organismo, e que esse organismo tem ciclos. Então, esses ciclos funcionando, né, esse organismo funcionando, ele vai ter justamente, né, esses ciclos. E nesses ciclos, objetos novos podem entrar, né, então é isso que se chama assimilação, a entrada desse objeto nos ciclos, e se é um novo objeto, esse ciclo vai se modificar e vai se criar novos ciclos naquele organismo. É o que, em geral, se chama de acomodação, né? É, Você pode fazer uma analogia com o próprio processo de digestão. Você tem ciclos acontecendo no organismo, você ingere um alimento, né, mastigando, quebrando ele, e esses elementos vão ser incorporados no ciclo. Então, você vai assimilar esse alimento aos seus ciclos. Se um novo alimento, uma nova substância entra, obriga a mudança nesses ciclos, então o seu organismo vai se modificando de tal forma a adaptar nesse equilíbrio entre assimilação e acomodação, o que vai gerar uma nova organização do organismo, organização que, como a gente viu, ela não está pré-determinada como ela vai ocorrer, mas ela vai acontecendo nesse equilíbrio de interação entre o organismo e o meio. Portanto, a gente pode falar aí de um processo de auto-organização, como a gente viu, né? Então, no caso, agora, como nós estamos olhando para o comportamento, o próprio comportamento pode ser visto como ciclos e até mesmo uma extensão desses ciclos do organismo, né? Os esquemas, as formas, né, de ação podem ser justamente vistas como formas de funcionamento desse organismo, de tal forma que ela se compõe também com outras, esses esquemas como forma de funcionamento se compõem com outros esquemas, outra forma de funcionamento, formando um sistema de esquemas, que é uma forma de funcionamento do organismo, e na medida em que um objeto é inserido nesse sistema, ou seja, é inserido nos comportamentos da criança, esse objeto vai ser incorporado a esses ciclos, ou seja, aos esquemas de ação, então vai havendo assimilação de diferentes, né, objetos, e esse próprio ciclo, esse próprio sistema de esquemas de ação vai se modificando para melhor atuar, né, incorporar, gerar novos ciclos, né, para assimilar mais coisas, ou seja, vai se acomodando nesse sentido que a gente definiu anteriormente, né? Então, é de assimilação dos objetos e modificação desses ciclos de acomodação, de assimilação e acomodação, que o organismo vai se adaptando no sentido, adaptação no sentido de agir cada vez mais e melhor no espaço e no tempo, cada vez mais no espaço e cada vez mais no tempo, né? Então, isso vai levando a uma complexificação do sistema de esquemas de ações, e, na verdade, essa complexificação se dá de duas formas, né, nesses esquemas como ciclo. Primeiro, havendo uma mudança de ciclo, né, então há uma geração de um novo esquema de ação, né, é isso que a gente chama de diferenciação de um esquema, né, ou pode já ter dois esquemas, duas formas de ação do sujeito ocorrendo e ele começa a coordená-las. Então, a coordenação entre esquemas também é uma forma de complexificação do sistema de esquema de ações, né? Então, a gente vai ver como esses conceitos de assimilação e acomodação permite explicar essa complexificação do sistema de esquema de ações. Ou seja,
Por um lado, então, na medida em que assimilado um elemento, o sujeito modifica a sua forma de ação, vai havendo uma acomodação, então a diferenciação de esquemas é uma forma de acomodação, né? E por outro lado, na medida em que o sujeito tem duas formas de ação funcionando, dois esquemas, e um objeto que os dois esquemas se aplicam, vai tendo um fenômeno de assimilação recíproca, e as duas formas de funcionamento, os dois ciclos, vão se coordenando num esquema coordenado, né? Então, já podemos entrever como a assimilação e acomodação como principais polos do processo de adaptação, que vai levar a uma organização do organismo, ou melhor, uma auto-organização, como esse processo permite explicar, então, a complexificação do sistema de esquema de ações e, consequentemente, os estágios que a gente vai comentar depois, né? Bom, retomando então a leitura do artigo, nós temos então, reelaborando, pois, as definições de assimilação e acomodação em termos do sistema de esquemas de ação, tem-se as seguintes definições. Em relação ao estabelecido de um sistema de esquema de ação, como resultado do processo de auto-organização-adaptação, há assimilação quando um objeto ou situação é incorporada a um esquema de ação ou a uma coordenação de esquema de ações. E há acomodação quando há uma modificação na estrutura do sistema de esquema de ações, seja pela constituição de um novo esquema, por diferenciação dos esquemas anteriores, seja pela constituição de uma nova coordenação entre esquemas, né? Então, nós vemos aí que aquela noção de assimilação e acomodação posta anteriormente pode ser colocada em termos do sistema de esquemas de ações e há, então, duas formas de modificação, seja pela constituição de um novo esquema, né, por diferenciação dos esquemas anteriores, ou seja, por acomodação, seja pela constituição de uma nova coordenação entre os esquemas. E a gente vai ver que é por assimilação recíproca, e também gera uma acomodação, uma mudança desse próprio esquema e do sistema de esquemas como um todo, né? Note-se, pois, que o processo de acomodação nada tem de passivo, né? Embora o nome acomodação nos leve a pensar isso, né? O processo que está sendo designado com essa palavra acomodação, que é uma mudança no sistema de ações, uma mudança nas ações, ela não tem nada de passivo, né? Esse processo não tem nada de passivo. Ao contrário, ele é ativo. O sujeito está mudando a forma de ação, está mudando ativamente a forma de ação. Então, o processo de mudança dos sistemas de esquemas de ações, as acomodações são ativas, né? Ao contrário, consiste em uma modificação ativa por parte do sujeito organismo epistêmico das suas formas, esquemas e coordenação de esquemas de ações. Pode-se dizer que, nesse caso, o sujeito é duplamente ativo, pois modifica de forma ativa as suas próprias formas de ação, né? Então, ele não só tem a forma de ação, como modifica ativamente a forma de ação, né? Então, ele é duplamente ativo. Continuando a leitura, de forma geral, tem-se, portanto, que o sujeito organismo epistêmico realiza um processo ativo de auto-organização-adaptação em um processo de equilibração com o meio, no qual seu sistema de esquemas de ação, em interação com o meio, vai se complexificando com o surgimento de esquemas de ações por diferenciação dos esquemas adquiridos anteriormente e por coordenação dos esquemas. Com tais hipóteses e definições preliminares, é possível analisar agora, como se fará a seguir, alguns aspectos estruturais do sistema de esquemas de ação e de suas constituições, visando estudar, a partir daí, alguma das estruturas necessárias ao conhecimento e sua gênese, na medida em que se expressam naquelas ao organizá-las, né? Se expressam naquelas estruturas do comportamento, organizando essas estruturas do comportamento. Então, as estruturas necessárias ao conhecimento se expressam nas próprias estruturas do comportamento, organizando essas estruturas. As próximas hipóteses do Moseus serão introduzidas, pois, no sentido de viabilizar tal análise. Grato por assistir até aqui.